Bem-vindo ao canal Papo Humano. Você aí em casa, sabe a diferença entre emoção e sentimentos? Bom, se você sabe, achamos muito legal e super importante que você deixe aqui nos comentários o que você acha, entende sobre isso e sobre o discorrer do nosso vídeo, também o que você achou, deixa suas percepções aí pra gente. E caso você respondeu não, então, vamos lá ampliar, né, o seu conhecimento, ampliar a sua posição em relação à emoção e sentimentos. Eu sou a Alexandra Fogatti e eu estou aqui com a Maria. Olá. As emoções são formas que o nosso corpo recebe do que vem de fora ou mesmo que está no nosso sentir, né? Por exemplo, dependendo da vivência que a pessoa teve, por exemplo, passou na rua, um cachorro latiu, eu assustei. Então, eu tive uma sensação de medo. Só que como eu vou interpretar esse medo, vai ser a emoção. Você vai ter uma coisa muito forte, muito acelerada. O que que vai acontecer com o meu corpo? Ele vai começar a palpitar o coração, eu vou ficar trêmula, eu vou ficar suando. Então, assim, essa é uma emoção que o meu corpo reagiu através daquele fato que aconteceu. Como eu recebi aquela informação, eu digeri daquela forma, daquele jeito emocional. Então, esse seria mais ou menos explicando a forma que nosso corpo reage perante esses sentimentos e a emoção. E dentre eles a gente tem a raiva, o medo, a alegria e a tristeza, né? Que são os básicos, né, Chan? E, e, Isso, com, e com essas sensações, a gente consegue digerir conforme a nossa vivência. Tudo aquilo que eu vivenciei na minha infância ou no decorrer da minha vida fica uma forma de pensar e uma forma de agir automatizada no nosso sistema. Então, às vezes, até inconsciente. Muitas vezes é consciente, mas a maioria das vezes é inconsciente, porque nós gravamos aquele jeitinho de ser, de acreditar, de pensar com os nossos avós, com os nossos pais, com a nossa ancestralidade. Então, diante dessa forma, desse formato, a gente vai reagir com aquela emoção, com aquela alegria, por exemplo, a tristeza. Como é que eu reajo com a tristeza? A tristeza, ela pode te trazer uma reflexão, mas ela pode te trazer também uma depressão. Vai depender como que vai estar na balança, como que eu vou digerir aquilo e lidar com essa tristeza. A tristeza, ela pode me ajudar muito, porque é uma emoção que ela não sai de mim, ela vai sempre estar comigo. Porém, como que eu consigo administrar isso de uma forma que equilibre o meu sistema e eu posso usar essa tristeza de forma positiva? Chan, dessa questão assim do estímulo fisiológico que a emoção traz, né? Porque ela é além da nossa vontade, né? Então, assim, se eu vejo um assalto na minha frente, eu vou ter reações emocionais, né? Eu vou ter uma emoção, eu vou, a minha pupila vai dilatar, o meu corpo vai contrair, eu vou ter uma reação de gritar, eu posso ter vários tipos de reações conforme a emoção que me veio perante aquele fato, né? Então, essas emoções, elas estão ligadas aos nossos cinco sentidos. E também elas estão ligadas ao comportamento externo. Então, se uma pessoa bate no meu carro e foi totalmente desleixado, eu posso sair com aquela reação de raiva, eu uhum, posso sair com aquela reação, putz, não acredito que isso aconteceu, de desânimo total, com aquela tristeza. uhum. Então, conforme eu vou reagir, mas primeiro veio a emoção. Primeiro, toda uma química do corpo, uma reação cerebral, faz com que aquilo tudo reaja no seu corpo e você vai ter aquela resposta. Então, Maria pediu para eu trazer mais um exemplo. Então, eu estou caminhando num lugar, venho de ônibus, desci, está escuro. Eu sei, na minha mente, que
caminhar, né? Ali naquele lugar é perigoso, é de noite. Nós estamos aqui, eu estou aqui em São Paulo, então depende do lugar, é perigoso. Eu estou com o meu estado todo em alerta para uhum, que nada aconteça. De repente vem uma pessoa, começa a caminhar, eu percebo e eu já aciono todo o meu sistema de defesa. E o meu medo é a primeira emoção que vai trazer. O medo, tipo, eu estava ali esperta, percebi alguém, acionei o medo, já me contraio, amplio a minha atenção e vou olhar já preparada para me defender se eu preciso. E aí a pessoa passa do meu lado e foi embora. Não era um assaltante. E aí eu, e aí eu vou ufa, ter de novo toda uma reação neural, química do meu corpo, porque eu vou desacelerar daquela emoção, né? E eu vou começar a ter uma emoção positiva, tipo, nossa, não era nada, ufa, eu posso relaxar de novo. Então, é muito rápido, né? São questões de segundos para você ter uma emoção positiva e uma emoção negativa. E depois dessas emoções que a gente não tem controle, não tem como evitar, né? Porque é algo nato do ser humano, todo ser humano no planeta Terra, a não ser que ele tenha algum problema é, psicológico, psiquiátrico, algo que realmente justifique, né? Tem todas as emoções. Então, isso é o natural do ser humano. uhum, Agora, daí é que vem a história do sentimento, né? sim, Porque o sentimento gera da emoção. uhum, E interessante é isso, eu preciso ter uma emoção para gerar um sentimento. uhum, Teoricamente, sim, uhum, mas nem sempre a gente tem essa consciência. Nem sempre a gente sabe que o nosso sentimento vem de uma emoção. sim, Né? A gente vai, a gente vai criando camadas, né? A emoção vem, então vamos dizer aqui só para deixar mais contextualizado, eu tive um trauma com os meus pais quando na infância. Sofremos um assalto. uhum, É um trauma terrível, né? A criança esteve ali presente, teve todo aquele processo de dor, a família, então houve um trauma. Tem uma memória ali do quê? De medo. Tive uma emoção de medo forte, medo de perder meus pais, medo do que podia acontecer. Essa emoção passa, nunca mais acontece nada, para mim cai num esquecimento, apagou da minha mente. Porém, quando eu tenho lá 24, 25 anos, 26 anos, estou andando na rua, num lugar perigoso, aonde eu fico com essa preocupação em eu ser assaltado ou não, o pano de fundo é o mesmo medo que eu senti lá atrás na uhum, infância. Só sim, que eu não tenho consciência disso. Para mim é só uma preocupação em estar cuidando de mim, né? Porque uhum, eu estou em São Paulo, porque é perigoso, porque eu sou mulher, porque eu estou sozinha, porque é à noite. Então eu vou gerando sentimentos que vão me colocando num lugar de fragilidade, de vulnerabilidade. Só que o pano de fundo disso tudo é uma emoção do medo. Então, pode ser consciente, como eu dei o exemplo aqui, como pode ser sentimentos com emoção inconsciente, que está meio escondidinho ali uhum. há muito tempo. Sim, eu trago até eu trouxe até essa questão anterior falando que isso é realmente uma forma que você encontrou de lidar com esse medo. É uma estrutura que a gente monta dentro da gente mesmo, né? Tipo, porque assim, tem coisas que aparecem assim automaticamente, inconsciente, né? Como que eu reajo com aquela situação? É a forma mais vamos dizer assim, não aconchegante, é uma forma que eu que eu consegui lidar com aquela questão. Mas às vezes, essa forma que eu consigo lidar, às vezes é uma crença minha que eu adaptei, mas que ela não vai me trazer nenhuma relevância na minha vida, porque tudo que a gente aprende, que a gente absorve com as pessoas ao nosso redor, com o mundo ao nosso redor, a gente está aprendendo
a lidar com as nossas fraquezas também, porque assim, é quando eu vejo que eu tenho dificuldade de lidar com medo, eu vou pegar o melhor exemplo próximo de mim ou daquilo que eu vivenciei para saber lidar com aquilo. Mas às vezes, eu abrindo um leque de oportunidades para que eu possa entender esse medo ou entender essa dor, eu vou estar sabendo lidar com isso melhor, saindo do automático, né? Porque tudo às vezes fica automático, até no inconsciente da gente, né? E quando eu tiro do automático, eu trago isso para o consciente. Quando eu trago isso para o consciente, eu trabalho isso de forma positiva. Então, esse medo, ele não vai deixar mais o meu corpo ficar dessa forma, né? Com o coração acelerado, com os olhos arregalados, às vezes, ou sentindo frio, sentindo muito calor. Por quê? Quando eu tenho atenção a isso, eu consigo administrar isso, isso não vai estar mais assim. Pode ser que esteja um medo que eu vou estar mais atenta, não vai me pegar de surpresa. Essa forma de lidar com o medo vai nos trazer mais equilíbrio, porque não quer dizer que o medo vai embora, mas a gente vai saber usar ele bem usado, de uma forma proveitosa, vamos dizer assim. É que tudo tem, né, Maria, a dualidade, né? O É, positivo e o negativo. É como a gente já comentou no vídeo passado, né? Quem quiser, tá aí no nosso canal, dá para acessar, e que tudo é dual, né? Então, a emoção, medo, raiva, tristeza, alegria, ela sempre vai estar nos colocando no lugar positivo ou negativo, bom ou mal, ruim ou bom, porque nossa mente assim entende que é assim que a gente lidar com as coisas, né? Sempre tem o peso da balança. Mas é quando que um medo pode ser bom? Quando eu preciso, para não me pôr em perigo. sim. Então, se eu estou num lugar alto e eu não tenho o negócio de proteção, o meu medo em olhar para baixo e me arriscar faz com que eu me preserve, né? Preserve a minha espécie e não caia. Quando que a raiva pode ser boa? Quando essa emoção da raiva vem no movimento. Então, eu trago aquela raiva, caiu alguma coisa no meu pé, doeu, pá, eu, a dor foi para fora. Se eu Uhum, implodo ela para dentro, eu vou ficar, parece que com mais dor, porque ficou dentro de mim. Então, se uhum, eu não falo o que eu preciso, se eu não ajo da melhor maneira que seja saudável, que seja honesta comigo mesma, uhum, eu vou estar usando a raiva de uma forma negativa, essa sim, emoção de uma forma negativa para mim, né? É sempre para nós, né? Quando que eu vou usar a alegria de uma forma ruim? Quando eu estou muito alegre num lugar que não cabe. Vou num velório sorrindo, falando alto, brincando? Não, se eu fizer isso, vou me achar uma doida, desequilibrada, porque o velório, as pessoas estão tristes, questão de respeito, estar ali em silêncio, né? Então, você não vai usar essa alegria de uma forma que vai prejudicar a sua imagem. Então, uhum, tudo está dentro dessa dualidade e de como você vai se colocar nessa vida, né? E os uhum, sentimentos, eles vão trazendo essa percepção, sim, porque os sentimentos, eles vão nos colocando numa escala de valência, uhum, né? A escala de valência, ela ou é o positivo, que é uma aproximação. Então, quando eu coloco um sentimento no positivo, eu me aproximo. E quando eu coloco esse sentimento no negativo, é aversivo. uhum, Por exemplo, eu vou para a escola, vou começar a estudar um curso novo, chego lá, tem um monte de gente na sala de aula, eu bato o olho e sento do lado de uma pessoa. Aí essa pessoa, a gente puxa aquele assuntinho básico, na hora do intervalo conversa. No dia seguinte, qual foi o sentimento a emoção que veio primeiro? A pessoa é agradável, sentimento bom. Então, no dia seguinte, quando eu chego de novo, automaticamente meio que eu procuro ficar perto daquela pessoa. uhum, Então, na segunda, na terceira vez, vai se estreitando, vai criando novos sentimentos, eu vou criando um afeto, e isso vai me dando sentimentos positivos. Se essa mesma pessoa que eu sentei a primeira vez não foi muito agradável o papo, a pessoa foi seca,
no dia seguinte eu vou procurar um outro lugar. E aí a pessoa, quando chega, ela, você sentou aí, vem do meu lado. Aí você começa a achar a pessoa desagradável, entrona, toda hora fica interferindo no que o professor está falando. Você começa a criar o quê? Sentimentos aversivos por sim, ela. Você sim. começa a querer fugir da pessoa, né? Então, essa escala de valência que eles chamam, né, desse positivo e desse negativo, Uhum, aversivo ou aproximação. E isso traz uma questão assim do humor, né? Então, como que você está no seu humor? Então, o humor vai indicar se você está nessa questão positiva ou negativa. Agora, o humor, você pode estar ruim, seu humor, porque você dormiu com fome, uhum, acordou mal-humorado porque, quimicamente dizendo, precisava ter comido e o teu corpo não absorveu o que precisava, acorda de mau humor. Mas eu posso acordar de mau humor também por conta de ter acordado logo cedo, bati o dedo do pé, né? Abre o meu celular e tem lá um recado horroroso, já com problema no serviço, já nebulou o meu humor. uhum. Então, esse humor também tem a ver com esses sentimentos, né? Que vão tem a ver com a sua personalidade, com os instintos que você tem mais no momento ativo. E aí você também vai ter paixão, afeto, emoção e o sentimento. Tudo Uhum, isso vai trazendo um grau de afetividade para os sentimentos. uhum, Legal isso, né, Maria? Porque assim, é, os sentimentos eles são tão amplos, né? É tantos sentimentos que a gente pode encontrar nomes, né? Mas quando você vai entendendo que o sentimento vem primeiro de uma emoção, né? E esse sentimento vai gerar outros sentimentos que pode estar ligado ao seu humor, pode estar ligado à sua personalidade, pode estar ligado às suas máscaras, né, que a gente sim. usa. Então, esses sentimentos têm muitas facetas na gente que a gente acaba desconhecendo. Por isso que a gente falou aqui que o pano de fundo, muitas vezes, da emoção fica escondido. Porque são tantas opções de sentimentos em tantas áreas da nossa vida que a gente se perde um pouco, né? Sim, sim, eu acho bem legal isso que você falou, porque eu estava aqui pensando quando você estava falando, tudo isso está ligado a uma coisa, no pensamento e aonde a gente direciona isso, né? E a atenção que eu estou dando, se eu, porque assim, eu já falei isso e eu repito, e você comentou de novo, eu acho muito legal enfatizar isso para ter a compreensão, porque às vezes a pessoa fala assim, emoção e sentimento é uma coisa banal, mas não é, é muito profundo isso, porque assim, como eu lido com os meus pensamentos, vai refletir na minha emoção, porque onde que eu coloco a fé, aonde que eu acredito, aquilo vai se tornar realidade na minha vida, seja bom ou seja ruim, como você falou, dual, né? Então, aonde que eu estou alimentando a minha crença, aonde que eu estou alimentando a minha atenção, e aquilo vai se manifestar na minha vida. Aquela raiva vai se manifestar ou aquela alegria. E a potência disso é a emoção, né? Que vai estar aflorando no corpo. Se eu estou feliz e de repente eu sinto uma explosão de informações que vai me trazer muita, muita alegria, o que eu vou fazer? Aquela emoção ela vai explodir, meu coração vai começar a acelerar, eu vou ficar sorrindo, eu vou ficar feliz, eu vou querer gritar, eu vou querer pular. Por quê? O meu pensamento, a minha vontade, a minha fé, a minha crença me trouxe aquela realidade. Eu transformei aquele momento nisso. E para o negativo também é a mesma coisa, né? Então, esse sentir, no meu ponto de vista, ele é muito manipulável pela gente. Só que essa manipulação, ela precisa estar dentro da nossa realidade, porque se for uma crença que realmente não é real na minha vida, é só uma ilusão, eu só vou ter frustração, né? Por exemplo, que a gente estava falando hoje de uma paixão, né? Eu estou apaixonado demais, e aí fica naquela paixão, paixão é uma ilusão, porque a gente sabe que paixão é uma coisa passageira, que vem e vai. E aí, no final, não tem amor.
é um apego, né? Uma necessidade de estar vivenciando aquilo por uma questão particular da pessoa que ela talvez não precisa encontrar uma realidade da vida dela, né? E eu achei bem interessante isso que você colocou por isso, porque está tudo bem ligado com o que a gente dá atenção, o que é que a gente pensa, né? O pensamento eu acho que nesse sentido, o pensamento e como a gente direciona isso é a chave dessas oscilações do que eu sinto e como essa emoção se expressa. O que você acha disso, Chá? Paixão é algo muito fácil da gente entender, né? Essa escala de valência, né? Porque a gente, quando começa, tem primeiro, conhece uma pessoa, tem aquela emoção. Aham, Ah, a pessoa é bonita, é agradável, sim. você vai querendo ficar com a pessoa. Quando você vê, você começa a ter sentimentos pela pessoa e se apaixona. Aí começa um relacionamento. Aí aquilo fica intenso, né? Um positivo que vai lá, né? Só pensa naquilo, fala naquilo, dorme pensando na pessoa, deixa de comer. Mil reações fisiológicas no seu corpo, né? Por Uhum, causa dessa emoção inicial e sentimentos diversos. Aí passa um tempo, esses sentimentos começam a cair na realidade, porque você, na paixão, você vai para uma ilusão. Você muitas vezes não vê a pessoa como ela realmente é, né? uhum, Você está na ilusão daquilo que você tem buscado, né? Para preencher, muitas vezes, o seu vazio. Então, uhum, você projeta no outro aquilo que você gostaria de ter no parceiro ou na uhum, parceira. E uhum, aí, quando você começa a ver que aquilo não era tudo aquilo lá, não está como você imaginou, você vai se desiludindo e vai começando a escala de valência negativa, né? Você começa a não querer mais pensar tanto na pessoa, não quer mais ver, e aí você fala assim: puxa, eu estou triste, uma emoção de tristeza, essa pessoa não me faz mais feliz. sim. E acaba a paixão. Então, aí você vai ter outras reações químicas, fisiológicas no seu corpo, né? Interessante, só que tudo isso fica registrado nas nossas células. Eu acho que isso é uma coisa que a gente quer muito trazer aqui, né? Que tudo que a gente passa fica registrado, tem memória celular. Sim. Então, o nosso DNA é único, nós somos seres únicos, individuais, não tem um DNA, um corpo humano que seja igualzinho ao outro. Todos somos diferentes. Só que esse DNA, pela epigenética, ele está sendo estudado que ele pode ser modificado. Porque antes a gente achava que o DNA era uma estrutura física que não era uma estrutura que não modificava. Hoje não. Esses marcadores, esses códigos genéticos, eles modificam dentro da célula. E o que tem dentro da célula? Memórias. Memórias do quê? Do que nós vivemos. Uma nova Então, informação, né? você, bem legal, né? Quando você reconhece as suas emoções, quando você reconhece o campo de sentimentos que te afeta, você tem um conhecimento seu que pode alterar na sua memória celular. Né? Então, pode alterar. Então, a sua química, as suas conexões cerebrais podem ser modificadas. Lógico que difícil sozinha, mas não impossível, e por isso estamos aqui como terapeutas que somos, né, energéticos e espirituais, e com tantas outras terapias que também trabalham com tudo isso. Para quê? Para auxiliar com que você tenha um gerenciamento, né, de emoções cada vez e sentimentos mais saudáveis, para Sim. que você possa mudar essa memória celular, né, para que você possa mudar essas conexões neurais, cerebrais no seu corpo, porque tudo isso afeta no seu campo energético, né? Sim. Afeta nos seus hormônios, em como está produzindo os seus hormônios. Então, isso quer dizer que, sim, você afeta em criar ou não doenças no seu corpo. Sim. Infelizmente, é uma verdade que está cada vez mais comprovada, né? É Sim. pela parte neural, é pela parte emocional. Por isso que a gente tem que se conhecer cada vez mais como um todo, né, Maria? Um todo que somos, né? Sim. Sim. Maravilhoso. O corpo humano Não, é maravilhoso. sim, o ser humano é muito lindo, tem o poder da cura. O ser humano,
quando ele investe no seu autoconhecimento, quando ele procura conversar e entender e conhecer esse mundo energético, ele mesmo, assim, quando a gente fala, né, e chega ao entendimento, nós estamos também dando informação para essas energias neurais, né, para essas informações do nosso corpo, porque tudo é emoção, tudo é criação, né? Pelo simples fato que a gente está falando e está comentando sobre esse tema, a gente está chegando à informação no nosso consciente, no nosso cérebro, dando a informação, né? Para que aquela energia seja mudada, seja daqui a 2 minutos, não é mais a mesma informação, já foi mudada, porque já chegou uma outra informação nova e substituiu a velha. Então, em tudo na vida é assim. E é fantástico isso que você falou, Chão. Eu só gostaria de deixar a ideia do porquê você precisa conhecer cada vez mais a si mesmo. E isso inclui o tema de hoje, que são as suas emoções e os seus sentimentos. Exatamente porque quanto mais você identifica os seus sentimentos, mais você consegue entender a emoção que está te conduzindo a esse sentimento, Sim. né? A gente, nos tratamentos, as pessoas vêm, né, os nossos assistidos vêm, e parece que é raiva. A pessoa está muito raivosa, tal. Quando é feita a elaboração e nós começamos o tratamento, muitas vezes a emoção de fundo é medo, é tristeza. Então, é aquilo que está movendo a pessoa que vai gerando o que a gente chama dos blocos energéticos, que são todos esses sentimentos que vão ficando embolados na nossa psique, embolados no nosso coração, no nosso comportamento, né? Tudo isso influencia, impacta no que Sim. você é, impacta na sua personalidade. Então, é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que a gente adora muito tudo isso. Eu E amo. se você não se inscreveu no nosso canal, vamos pedir, né, Maria? Se inscreva no canal, toque aí no sininho para receber mais informações, mais conteúdos como esse, como tantos outros que tem no nosso canal. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, Maria. Tchau, um beijo, até a próxima, gente.